18h41, Radar de Notícias está de volta para esse terceiro e último bloco, que você já sabe, é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo Seu Manuel. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, mais uma vez, o vereador reeleito pelo PT, atualmente também com mandato, Marcelo Seminaldo. Vereador, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela reeleição conquistada no último domingo. Eu agradeço a você, a todos que nos acompanham, ao pessoal aqui do Radar também. Foi uma eleição difícil, porque as pessoas não têm ideia do que é ser eleito vereador na cidade de Guarulhos, uma cidade que não tem TV aberta para você poder se comunicar com as pessoas, tem um monte de particularidade, e ainda assim a gente conseguiu ser reeleito, né? E aumentar a nossa votação. E aqui já quero agradecer todo mundo que confiou mais uma vez em mim, os mais de 7.631 pessoas que foram lá no domingo e depositaram a confiança em mim. Muito obrigado a todos. Então vamos começar exatamente por isso, né? O senhor, como acabou de dizer, 7.631 votos, uma votação expressiva, considerando justamente isso que o senhor falou, de uma eleição dura, que muita gente chamou de eleição atípica. Qual a importância para o senhor dessa vitória? Qual o simbolismo, o peso dessa vitória conquistada no último domingo? Para mim, é a vitória do trabalho. Parece discurso, mas não é. Porque era evidente, nós íamos nas ruas campanhas assim, milionárias, né? Com muita estrutura, organizada na cidade inteira, com muita gente contratada e tal. E a minha campanha, nós tínhamos lá umas 15, 20 pessoas trabalhando na minha campanha, mais valorosos, né? Valorosos. Então, o que contou foi o reconhecimento do trabalho que eu realizo aí há mais de 15 anos já na região de Guarulhos toda, mas especialmente pro lado aqui da Vila Galvão e também agora pro Soberano. Foi isso que fez a gente vencer a eleição, né? Foi o trabalho que a gente realiza há tanto tempo e fomos premiados aí com essa votação expressiva na cidade de Guarulhos. E na opinião do senhor, o que houve de mais atípico nessa eleição, né? Temos cada vez mais a diminuição do número de partidos, teve uma mudança no quociente eleitoral também, menos candidatos. Mas considerando todo esse contexto, na opinião do senhor, o que foi mais atípico e o que mais dificultou tanto a eleição quanto a reeleição dos vereadores? Eu estava, desde 2008, na verdade, eu disputo eleições, né? E sempre o Guarulhos com aquela quantidade enorme de candidatos. Normalmente mais de 1.000, na última eleição foi mais de 1.200 candidatos. Nessa 638, se eu não me engano. Exatamente. Né? Então, pela metade. E eu percebi, especialmente quando começou a campanha, que nós começamos a fazer o que se faz na campanha sempre, que é visual, conversando com as pessoas e tal. Eu senti ali meio que era só nós fazendo a campanha no começo da campanha, achei estranho. Aquilo continuou assim, nós assim, óbvio que muitas pessoas, algumas pessoas faziam também, mas eu sentia a falta dos outros candidatos na rua. Depois eu fui entender que o formato dessa eleição, todo mundo deixou para contratar muita gente na reta final e apostar nisso. Então, eu fiquei feliz de ter feito a aposta no trabalho, na campanha, porque nem todo mundo que apostou nesse formato de contratar muita gente para o final da eleição teve sucesso. Vereador, queria explorar com o senhor ainda sobre esse balanço das urnas, né? A Federação PT, PCdoB e PV chegou às urnas no domingo com 4 parlamentares, 3 do PT, 1 do PCdoB, o vereador Lamé, e nenhum representante do PV. A federação, o senhor melhorou o seu desempenho, a vereadora Fernanda Curti, vereadora eleita também, inclusive comparado com o que ela obteve na última eleição, também melhorou bastante o seu desempenho nas urnas, mas a federação saiu das urnas com o mesmo tamanho. 3 do PT, o senhor, o professor Rômulo e a Fernanda, o Lamé pelo PCdoB e o PV novamente não fez nenhum representante. Por que o senhor acredita que isso aconteceu com o PT, sobretudo, com a federação, perdão, sobretudo num contexto em que havia uma candidatura majoritária? Então, na verdade foi desafiador, porque é sabido por todos que o Eloy saiu do PT. Então nós tínhamos o Eloy disputando a eleição de prefeito, com boa parte do recall daqueles votos que eram do PT. Uma candidatura majoritária, é verdade, mas uma candidatura nova, né? O Alencar, apesar de ser um companheiro valoroso, um deputado federal aguerrido, atuante, ele não era conhecido ainda de toda a cidade de Guarulhos por esse problema que eu falei. A gente não tem TV aberta, entre outros problemas.
campanha eleitoral, a gente ficava assistindo o Boulos brigando com o Marçal, que brigava com o Nunes, e muita gente nem sabia o que estava acontecendo aqui em Guarulhos. E ainda assim, nós tivemos o resultado de manter o tamanho que a gente tinha. Então, eu não avalio que foi negativo, não. Achei muito positivo nós conseguimos manter a atual bancada que nós já tínhamos na eleição, na legislatura passada, por conta desses desafios que foram apresentados para nós. Campanhas milionárias, votação alta de todo mundo, e tenho certeza que essa bancada vai fazer a diferença aí na próxima legislatura. O senhor falou que a sua reeleição o senhor considera como a vitória do trabalho, mas eu preciso perguntar para o senhor o seguinte: em todo esse contexto de uma eleição difícil, como o senhor já disse em vários momentos aqui da nossa entrevista, o senhor em algum momento achou que não seria possível se reeleger? Como que foram ali aqueles momentos que antecederam a oficialização da vitória do senhor? Estava confiante, apreensivo? Como é que foi aquele momento? O senhor estava assistindo a apuração em casa, estava no comitê, estava no PT? Eu queria que o senhor contasse isso para a gente, por favor. Na verdade, foi difícil conter as pessoas que estavam junto conosco, porque tinha um clima das pessoas que conhecem o nosso trabalho, especialmente na região aqui da Zona 278, que é importante dizer, eu fui o vereador mais votado da Zona 278 nessa eleição e nas últimas 3, então sou o vereador mais votado nas últimas 4 eleições aqui na Zona 278. Então tinha criado um clima nas pessoas de, o Marcelo já ganhou, o Marcelo Seminal já ganhou e tal. Eu tinha que lidar com isso no dia a dia, porque apesar da campanha ser uma campanha simples, uma campanha sem muitos recursos, tinha o nosso trabalho que as pessoas reconheciam que era um bom. Então, óbvio que eu sentia que tinha condições de vencer, mas eu também não sabia o tamanho que a gente ia chegar. Estava confiante, sim, né? Mas tinha que controlar essa confiança, especialmente dos nossos eleitores mesmo, para que a gente pudesse chegar em condições de vencer. Acompanhei a apuração no meu escritório político mesmo, no meu comitê, mas ali já como a gente já tinha as BUs das nossas principais escolas, a gente já sabia que para as pessoas ficarem na minha frente teria que ter muito mais voto. Foi uma apuração relativamente tranquila. Maravilha. Então, o senhor, só para compartilhar com o senhor, teve candidato que soube da eleição aqui na live do Radar. Nós estávamos aqui quase 8 horas ao vivo e foi o Guto Tavares, nosso ex-companheiro. Ele soube que estava eleito porque nós estávamos fazendo uma apuração em tempo real. Então, o senhor, que bom que já estava um pouco mais tranquilo e não foi pego de surpresa, se bem que nesse caso é uma surpresa bem-vinda, né? Sim. Bom, mas queria começar a falar com o senhor sobre a questão legislativa, né? O senhor estava aqui nos bastidores, acompanhou o bloco anterior. Queria que o senhor falasse sobre esse projeto da fibromialgia, até o senhor que conhece o rito ali da casa, explicasse para quem está nos acompanhando. A CCJ emitiu um parecer recomendando a rejeição do projeto de autoria do vereador Jorginho, que reconhece a fibromialgia como deficiência. Mas o plenário hoje, na primeira votação, por 21 votos a 0, aprovou este projeto. O senhor estava comentando aqui comigo antes de começar a entrevista que já integrou a CCJ e já viu situações como essa. Então, explique por gentileza, vereador, para a nossa audiência. É comum que isso aconteça e o que a gente pode esperar? O senhor acredita que esse projeto, caso seja aprovado em segunda votação, o prefeito venha sancionar ou vetar esse projeto? Então, é importante dizer porque as pessoas elas acompanham muitas vezes o dia a dia da política sem ter o discernimento do processo legislativo, né? Por isso eu fui me preparar, sou advogado e acho que isso ajuda bastante na hora de você propor e fiscalizar a lei. Também já fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então não é incomum passar por lá projetos de lei que nós na Comissão de Constituição e Justiça nós damos o parecer contrário porque ele tem algum vício de jurídico, ou seja, de iniciativa, alguma coisinha às vezes tem. E aí, chega no plenário, a gente vota a favor, porque a nossa manifestação na CCJ ela é jurídica e no plenário ela é política. E aí você vota a favor, às vezes, um projeto de lei, mesmo sabendo que ele tem um problema jurídico, porque a sanção do prefeito pode sanar algum tipo de vício jurídico, não todos. Nesse caso desse projeto especialmente, é um projeto que eu julgo relevante pelo tema que ele traz para o debate e tal. Votamos a favor no plenário, mas eu tenho a impressão de que vai ser vetado pelo prefeito, porque não é daqueles projetos de lei que pode ser sanado o vício pelo prefeito. É uma matéria que não compete ao município legislar. E, só se o senhor me permite, os últimos vetos do prefeito que foram apreciação, salvo algum fato que eu esteja esquecendo, se não todos, a maioria deles foram derrubados, pelo que eu me recordo de sessões recentes.
Como o senhor disse, a manifestação do plenário ela é política. Eu sei que o senhor não tem bola de cristal e é complicado fazermos esse exercício de futurologia, mas no caso em que seja vetado, o senhor acredita que o veto deva ser mantido ou derrubado justamente em razão dessa questão da inconstitucionalidade que a própria CCJ apresentou? Eu acredito que, assim, primeiro, nem sei se esse veto ele vai ser discutido nessa legislatura. Muito provavelmente ele vai ser discutido na próxima legislatura e aí a próxima Câmara que vai analisar. Então é difícil saber como a próxima legislatura vai se comportar. Essa daqui tem por hábito derrubar os vetos do prefeito por uma questão de corpo mesmo da Câmara, porque a gente entende que se a gente votou a favor de determinada matéria que não seja absurda, né, o prefeito não poderia vetar as nossas leis. Mas essa de verdade, eu não sei, como você disse, eu não consigo fazer futurologia, eu vou deixar para a próxima Câmara avaliar. Então vamos falar sobre saúde um pouco, vereador, porque na quinta-feira que antecedeu a eleição, foi divulgada uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, e além dessa questão da disputa, quem estava na frente e quem não estava, havia uma parte da pesquisa que fazia ali, elencava segmentos de atuação da prefeitura com avaliação da população. O segmento que tem a pior avaliação, cerca de 70% do guarulhense, tratou como péssima atuação da prefeitura no tocante à saúde. O senhor foi reeleito e estará na próxima legislatura. No âmbito da saúde, o que o senhor acredita que é prioritário que o Legislativo, em parceria com o Executivo, façam para a área da saúde? E se o senhor vislumbra alguma iniciativa, um projeto de lei, alguma ideia que o senhor pretende apresentar para que a saúde de Guarulhos volte aos trilhos ou que pelo menos essa situação caótica seja atenuada? Então, acho que primeiro o que ficou comprovado nessa atual gestão é que o formato de terceirização da saúde fracassou, né? Se as pessoas que defendem terceirização, que acham que tem que passar tudo para a iniciativa privada, defendem terceirização de saúde, eu estou convicto que a ideia não é boa, porque o empresário visa o lucro, sempre, e se ele puder economizar com qualquer coisa dentro daquele negócio dele, que no caso aqui em Guarulhos foi a exploração da saúde do município e tal, ele vai fazer. Então, ao invés de colocar 5 médicos, ele coloca 2, ao invés de colocar tantos enfermeiros, ele coloca menos, a medicação. Então, eu tenho dúvida se o formato de terceirização da saúde possa ser, de fato, o melhor para a nossa cidade, o melhor até para o estado de São Paulo e o Brasil. Mas, se for essa a ideia, tem que ser aprimorado. Tem que ter mecanismos de controle muito melhores, porque não adianta, o médico não foi, tem que penalizar. Eu cansei, lá na UPA Taboão, cansei de receber denúncia, por exemplo, de atraso de pagamento dos funcionários lá. Fui lá, conversei, apresentei requerimento para a prefeitura poder multar a empresa que estava fazendo a gestão, que é a empresa da Bahia, se eu não me engano, e o secretário de saúde simplesmente não multou, né? Então, esses problemas que acontecem, que talvez poderiam ser melhor encaminhados, porque se for terceirizar tem que ser melhor fiscalizado. E a saúde, de fato, no município de Guarulhos é péssima, as farmácias não funcionam. Não à toa que a atual prefeitura, o atual prefeito não conseguiu colocar nem no segundo turno o candidato dele. O segundo segmento mais mal avaliado pela população é a educação. E a gente sabe que esse é um assunto muito importante que gera muita discussão. Queria que o senhor traçasse, né, um raio-x do porquê que o senhor acha que a situação da educação está tão mal avaliada no município e o que é possível fazer nos próximos anos, na próxima legislatura, para tentar também melhorar essa situação da educação. Acho que principalmente a questão das creches, né? Ainda há muitas crianças fora da sala de aula em creche, isso traz tranquilidade para o pai, para a mãe, para a família poder trabalhar e saber que o filho está num lugar adequado. E a terceirização, por exemplo, no caso das creches em Guarulhos, eu acredito que foi um formato que, diferente da saúde, funcionou, né? Você pode perguntar para os pais que mantêm crianças em creches terceirizadas, por exemplo, se eles gostam do que o filho passa, da situação da creche, se é boa, se tem estrutura, eles falam que sim, né? Então, acho que devia, talvez, junto com a construção de novas creches, também ter aí a ampliação dessas parcerias, que tem sido muito benéfica, mas mais do que isso, valorizar o professor da creche conveniada,
valorizar o professor da creche combinada, porque hoje um professor de creche aqui em Guarulhos, ele ganha a metade do que ganha na cidade de São Paulo para fazer o mesmo trabalho e ter as mesmas responsabilidades. Vereador, vamos falar um pouco sobre essa questão interna partidária, né, do PT, partido ao qual o senhor está afiliado. Como nós falamos também no bloco anterior, o candidato do PT, deputado Alencar Santana, divulgou um vídeo dizendo que vai votar no Elói. E como eu mesmo disse, ele disse que vai votar, mas não disse que vai apoiar. E o presidente Marcos Oliveira, em conversa comigo hoje, disse que haverá uma reunião amanhã para decidir o posicionamento do PT. Vou começar do princípio. Avaliação do senhor do tom do vídeo do Alencar. O que o senhor achou dessa manifestação dele dias depois da derrota no primeiro turno? Acho que, considerando tudo que foi feito até agora nessa campanha, o tom que o Alencar adotou foi adequado, né? Ele mostra a grandeza de quem foi derrotado na urna e o compromisso dele de votar no Elói Petá agora no segundo turno. Então, achei que foi adequado. O PT vai se reunir amanhã para ver qual vai ser o posicionamento do PT e eu posso adiantar que lá dentro do partido tem gente que defende votar no Elói, tem gente que votar e apoiar o Elói, tem gente que defende o voto nulo, tem tudo, né? É um partido plural e tem que ser ouvido na sua militância como um todo para ver qual vai ser o posicionamento do partido, em que pese o Alencar, como candidato que não venceu as eleições, tem o posicionamento dele de votar no Elói. Eu, como vereador, tenho o meu posicionamento, o Rômulo tem o posicionamento dele, a Fernanda Curti também deve ter o posicionamento dela, mas o PT vai definir enquanto partido e nós, enquanto parlamentar, cada um também tem a sua liberdade de poder se manifestar. Qual é o posicionamento do senhor, particularmente falando? Então, eu, assim como... Olha, a primeira vez que estou falando sobre... Nem falei nas minhas redes sociais ainda. Assim como o Alencar, eu vou votar no Elói no segundo turno. Mas não vai dividir palanque? Não. Se o senhor me permite ainda uma outra questão sobre isso. No cenário hipotético em que seja declarado um voto nulo do PT, um apoio do PT nulo, o senhor não acredita que, considerando a história do PT, que dispensa apresentações aqui, ninguém precisa concordar com o PT, mas não se pode virar as costas para o que é o partido. Um partido que não conversa, é como água e óleo o PT e o PL. Eventualmente, se o PT tomar essa decisão, não é algo que contraria a história do PT? Não, quando eu disse que há quem defenda o voto nulo, não quer dizer que isso vai ser a decisão do partido, né? Não acredito que a decisão será pelo voto nulo, para deixar isso bem claro, né? O PT deve ficar ali entre o apoio, como fez a Tabata em relação ao Boulos em São Paulo, ou o apoio de ir para a campanha mesmo. Mas o Elói tem um time grande, um time que ele escolheu, e tenho certeza que esse time está preparado para fazer a campanha dele no segundo turno. Eu, como cidadão, né, e guarulhense, acredito que votar no Elói eu vou estar contribuindo da minha maneira também. O senhor vê risco para o futuro da cidade de Guarulhos se eventualmente o Lucas Sanches, que é colega do senhor da Câmara, ganhar? Na verdade, não. Eu vejo o Lucas muito parecido com o Kel Gucci, né? Então, para mim, é óbvio que para aquilo que a gente deseja de cidade, nem de longe representa aquilo que a gente gostaria para Guarulhos. Temos ideias progressistas, somos contra a misoginia, somos contra a violência, sobretudo na política e em qualquer lugar também. Então, mas por isso o Elói representa para mim a possibilidade de voto. Mas ganhou o Lucas, considerando que é o Gucci, não vejo tanta diferença assim. Acho que o Lucas pode ser aí a continuidade do que é o governo do Gucci, no sentido de que da normalidade precária, vamos dizer assim. Vereador, e para a gente encerrar, desde já agradecendo o senhor mais uma vez pela presença, acho que tivemos uma entrevista aqui bastante franca.
o que a cidade de Guarulhos pode esperar do vereador Marcelo Seminaldo em mais um mandato? E o que a cidade de Guarulhos, em que o senhor jamais votaria, em que o senhor não compactuaria na próxima legislatura? Cara, de mim, esperar sempre um parlamentar aguerrido na Câmara Municipal, alguém que, dependendo de como as coisas andarem agora no futuro, quem vai ser o prefeito da cidade, a oposição tem que ser um pouco mais dura, mais firme, porque há valores que para a gente são inegociáveis, lutar muito para que a gente possa melhorar a saúde desse município, porque se eu tive a votação expressiva que eu tive, reconheço que muito se deve ao espaço saúde, por exemplo, que eu montei nessa região que a gente acaba atendendo muita gente da cidade de Guarulhos que cansada de ficar esperando por atendimento, topa pagar lá o valor de uma consulta popular para poder ter atendimento médico. Isso foi um dos motivos que eu tive a votação expressiva que eu tive também. E lutar, né? Indiferente de quem vencer essa eleição, eu não me sinto tão representado nem por um lado nem pelo outro, para ser honesto. Então, o Lucas, por conta daquela relação toda que ele tem com o bolsonarismo, que é algo que para nós é muito complicado. A questão do Eloy, não por ele, porque o Eloy é uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço pessoal muito grande, mas pelas pessoas que ele quis que estivesse ao lado dele. Então, são pessoas que até pouco tempo atrás estavam junto com o Bolsonaro também, fazendo campanha e as ideias que elas defendiam. Então, de tudo, eu lamento até pela história do Eloy, que isso tenha acontecido, mas isso já são águas passadas e bola para frente. Eu acho que eu tinha dito para o senhor que essa era a última pergunta, mas o que o senhor disse me suscitou, agora sim, uma reflexão. Quase não sai, peço desculpa ao senhor e à audiência. O senhor falou sobre a necessidade da oposição ser um pouco mais firme, mais dura, mas a bancada dos partidos, considerando eventualmente que o Lucas vença, a bancada dos partidos que em tese seriam oposição seguirá mais ou menos do mesmo tamanho que é hoje. Porque a federação manteve o tamanho, o PDT fez um vereador, o Solidariedade não expandiu e a Federação Pessoal Rede se manteve. Então estamos falando de cerca de 9, 10 vereadores, no universo de 34. Como ser duro, ativo e tentar vencer algumas batalhas e, às vezes, quem sabe, a guerra com uma bancada tão diminuta? Então, a gente sabe da dificuldade que é fazer oposição com a bancada pequena, mas ainda assim conseguimos fazer lutas importantes para a cidade de Guarulhos. Cito aqui, por exemplo, a taxa do lixo, que essa bancada diminuta foi aguerrida e conseguiu, primeiro, demorar muito para conseguir votar essa taxa. Votamos contrário, depois de votar contrário, fizemos toda a luta que fizemos para poder derrubar isso na justiça. Então, podemos ser poucos, mas seremos valorados, pode acreditar. E barulhentos, provavelmente, que nesse caso eu acho que é um barulho que faz sentido. Vereador, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito pela entrevista do senhor, uma entrevista bastante franca, acho que o senhor deixa muito claro o seu posicionamento também, respondendo a tudo de forma muito franca. Agradeço pela sua presença, conte sempre aqui conosco, as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, volte mais vezes e mais uma vez, parabéns pela vitória nas urnas. Agradeço você, todo o público do Radar e ano que vem, mais 4 anos de mandato para a gente estar discutindo com todo mundo, se Deus quiser, uma cidade muito melhor, porque o guarulhense merece. E aliás, só aproveitando, fique à vontade. Temos que falar sobre a mobilidade urbana dessa cidade, André. Precisamos falar. É algo que Guarulhos, temos vários problemas e tal, mas tá demais, é preciso que tenha algo que melhore urgente, porque o guarulhense não pode mais ficar tanto tempo parado no trânsito para, às vezes, percorrer um trecho tão pequenininho como tem ocorrido agora. Acho que o próximo prefeito tem que ter isso como pauta também, além de todos os problemas que a nossa cidade já possui. Concordo plenamente com o senhor, muito obrigado. Encerramos desta forma, portanto, mais uma edição do Radar de Notícias. Agradeço a todos que nos acompanharam, que enviaram uma série de mensagens, que interagiram conosco. Voltaremos amanhã, quinta-feira, no horário de sempre, a partir das 18 horas. O nosso convidado, o presidente da Câmara, vereador Ticiano, reeleito, assim como o vereador Marcelo Seminaldo, para mais um mandato. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública.